Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa mudança bem significativa na forma como a obesidade é vista, sabe? E diagnosticada. Tudo baseado em novas diretrizes que saíram em janeiro de 2025, lá na The Lancet Diabetes and Endocrinology. A nossa fonte principal é uma revisão que compilou essas novidades. Basicamente, a obesidade agora é encarada de vez como uma doença crônica, complexa, e o diagnóstico, bom, vai muito além do IMC, né? Exato. É uma mudança de chave, assim, fundamental. A gente está superando aquela dependência quase total do índice de massa corporal, o IMC. A ideia é ter uma avaliação de saúde mais completa, mais holística. O foco agora são as consequências reais, sabe? Do excesso de gordura no organismo. Interessante. Então, como é que isso funciona assim na prática? O IMC ainda serve para alguma coisa? Serve sim. O IMC acima de 30 quilos por metro quadrado funciona como um sinal de alerta, uma triagem inicial. Mas olha, tirando os casos muito extremos, tipo IMC acima de 40, ele sozinho não fecha mais o diagnóstico, não. Precisa de confirmação. E aí que entram outros critérios mais diretos sobre o impacto da gordura mesmo. Entendi. E como que é feita essa confirmação? O que precisa? Bom, é obrigatório ter pelo menos uma medida antropométrica alterada. Pode ser a circunferência da cintura elevada, sabe, acima de 88 centímetros para mulheres ou 102 centímetros para homens. Ou então alterações na razão cintura-quadril ou cintura-altura. E quando dá para fazer, métodos que medem direto a gordura, como DEXA ou bioimpedância, são ótimos. E aqui tem um ponto bem importante. Se a pessoa tiver duas dessas medidas antropométricas alteradas, isso pode confirmar a obesidade, mesmo que o IMC dela esteja normal, viu? Moça, isso muda tudo. Quer dizer, alguém pode ter um IMC considerado normal e ainda assim ser diagnosticado com obesidade por causa da distribuição da gordura e o risco que ela representa. Precisamente. É bem isso. E essa necessidade de ir além do IMC levou a uma nova classificação. Ah, tem classificação nova também? Sim, agora se fala em obesidade pré-clínica e obesidade clínica. Pré-clínica e clínica. O que diferencia as duas? Então, a obesidade pré-clínica é quando já existe o excesso de gordura confirmado, né, pelas medidas que falamos, mas ainda não tem um dano detectável nos órgãos. Só que a pessoa já tem um risco bem maior de desenvolver problemas lá na frente, tipo diabetes, doença cardiovascular. Já a obesidade clínica, aí sim, é quando esse excesso de gordura já causou alguma disfunção em órgãos. São tipo 18 sinais listados para adultos, 13 para crianças, coisas como hiperglicemia, que é o açúcar alto no sangue, esteatose hepática, a gordura no fígado, a apneia do sono. Entendi. Então a pré-clínica seria identificar o risco alto, a fumaça, antes do incêndio, que seria a clínica, com os danos já aparecendo. Ótima analogia. É exatamente isso. Essa distinção torna o diagnóstico muito mais prático, mais funcional, sabe? Liga o excesso de gordura diretamente a problemas de saúde reais. Aí a intervenção fica mais direcionada, mais justificável. Não é só ter gordura a mais, é o que essa gordura está fazendo com o corpo da pessoa. E para o tratamento? Essa nova forma de ver a obesidade muda também como a gente trata. Mais personalizado. A base continua sendo a mudança de estilo de vida, claro, dieta equilibrada, tipo mediterrânea ou DASH, com controle de calorias, atividade física regular, combinando aeróbico e força, idealmente uns 150 a 300 minutos por semana. E o apoio comportamental, né? Mas na parte de remédios, tem um destaque para alguns agentes, como a semaglutida, ela ajuda bastante na perda de peso e no controle metabólico, principalmente para quem já tem outras doenças junto. E a cirurgia bariátrica continua lá como uma opção importante para casos selecionados, IMC acima de 35 com comorbidades ou acima de 40 depois que o tratamento clínico não funcionou como esperado. Faz todo sentido. Então, o tratamento na fase pré-clínica busca evitar que a pessoa chegue na clínica. Exato. E na fase clínica, o foco é controlar os danos que já existem. Para as complicações que já estão lá. Melhorar a saúde e a qualidade de vida, e isso só reforça como o rastreamento é importante. E como fica esse rastreamento, então? Quando começar a olhar para isso? As diretrizes sugerem começar a avaliação já a partir dos 18 anos, viu? Especialmente em quem tem fatores de risco. E o bom é que dá para usar ferramentas simples, acessíveis. Medir a circunferência abdominal, por exemplo, isso pode ser feito na atenção primária mesmo, ajuda a identificar quem precisa de uma investigação mais a fundo. Pensando agora no nosso cenário, aqui no Brasil, a ABSU estima uma prevalência de obesidade em torno de 30%, né? É muita gente. Como isso se encaixa aqui? Mais os profissionais, talvez ampliar o acesso a exames como bioimpedância ou DEXA no SUS, mas o caminho está sendo apontado. É para melhorar a gestão da obesidade como um problema sério de saúde pública. Então, para resumir a conversa toda, a grande virada é que o diagnóstico de obesidade sai daquela coisa simples de peso e altura e vai para uma análise mais focada nos riscos e nas consequências reais que o excesso de gordura traz para a saúde da pessoa. É isso. Exatamente isso. Perfeito. E isso, sabe,
deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Se a obesidade clínica agora é definida, em parte, pelas consequências que já apareceram, como essa nova visão pode talvez mudar a nossa urgência, mudar o nosso foco para abordar o excesso de peso ainda na fase pré-clínica, antes que esses danos todos se manifestem de verdade? Abre uma janela, né? Uma janela importante para a gente ser mais assertivo na prevenção.